Bom dia, irmãos. Vamos mais uma vez nessa manhã refletir sobre a palavra do nosso Deus e o que Ele tem para nos dizer nesse momento que nós estamos passando. Eu tenho tentado refletir sobre o que a gente pode tirar de lições em relação a isso, sobre o que Deus tem falado comigo e passar para os irmãos nesse momento que todos nós estamos nessa situação, enfrentando tudo isso. Acredito que a gente vai ficar ainda por um bom tempo nessa situação, pelo menos esse mês de abril. Creio que lá para maio a gente vai, final de abril, início de maio, a gente já vai ter um panorama um pouco melhor para avaliar e analisar as situações. Mas eu particularmente creio que pelo menos esse mês de abril a gente ainda vai ficar nessa quarentena, nesse isolamento social e pelas mensagens de vídeo. Mas continuemos em oração para que esse período possa passar logo e que muito em breve a gente esteja na igreja, cultuando o Senhor e voltando a nossa vida à normalidade, irmãos. Oremos, pois é um momento de oração. E uma das coisas que me assusta na disseminação dessa doença, e eu fico pensando e refletindo sobre isso, é que ela não se espalharia da maneira como ela está se espalhando se as pessoas fossem mais higiênicas. É estranho pensar nisso, mas infelizmente é verdade. Existem algumas regras básicas de tossir na dobra do cotovelo, não levar as mãos na região do rosto com muita facilidade e muita frequência durante o dia, lavar as mãos ao chegar em casa, não comer com as mãos sujas e várias outras dicas que os médicos e profissionais da saúde estão dando, que na verdade a gente deveria fazer no momento de pandemia ou não. Então eu fiquei pensando um pouco nisso e é claro que existem outros fatores que fazem com que o vírus se prolifere e avance e infecte as pessoas. Mas são com medidas simples que nós conseguimos combatê-lo. E a pureza, a limpeza, a purificação ajudariam bastante a não chegar no ponto em que nós chegamos e com certeza vai nos ajudar a não piorar. Então, eu fiquei pensando nisso quando eu era bem mais novinho, mais criança, entrando na adolescência, eu era conhecido um pouco como doido e louco por sempre lavar as mãos, sempre cuidar da higiene pessoal. E a gente tem que tomar cuidado também para não ir para o outro extremo, né? Eu creio que ao final dessa pandemia, ao passar essa pandemia, ou até mesmo durante ela, muitas pessoas vão acabar adquirindo o famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, e às vezes vão exagerar. Mas é preciso ter um equilíbrio entre cuidar da higiene pessoal e não desenvolver uma patologia mental, né? Um excesso disso. Então, quando eu era criança, eu era conhecido como louco, como doido, como exagerado, e hoje eu dou aula um pouco sobre higiene. E é importante a gente perceber o cuidado da nossa higiene corporal, da asepsia física, e que na própria lei de Deus, se a gente for pegar na lei mosaica, a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, mais especificamente em Levíticos, Deuteronômios, outras passagens do Antigo Testamento também, que dá muito valor à limpeza e à purificação do corpo. E aí no nosso material eu coloquei algumas referências, principalmente em Levíticos e em Deuteronômio, mas tem muitas outras referências que os irmãos podem achar e pesquisar na palavra de Deus sobre isso. E assim como muitos falharam e falham, né, na pureza no corpo, na pureza na limpeza do corpo, muitos falham na pureza interior. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, sobre santidade, sobre santificação. Assim como é importante a gente cuidar da limpeza do nosso corpo externo, né, do nosso homem exterior, vamos dizer assim, né, corpo externo não, do nosso homem exterior, cuidar da asepsia do nosso corpo, cuidar da nossa saúde higiênica, nós precisamos nos ocupar também e cuidarmos da nossa higiene espiritual, da nossa limpeza espiritual, da nossa proteção espiritual. Muitas das leis do Antigo Testamento, de caráter sanitário,
com certeza era para os judeus daquela época cuidarem dos seus corpos, cuidarem da sua saúde, não contraírem doença e não contaminarem o seu próximo em relação a isso. Mas nós podemos tirar lições valiosíssimas dessas passagens do Antigo Testamento sobre pureza e purificação e aplicá-las para a nossa alma, aplicá-las para o nosso espírito, pois é a principal limpeza que Deus quer fazer em nossas vidas. E eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 4 ao versículo 13, que os irmãos já leram na introdução do culto de hoje. Hebreus capítulo 12, 4 a 13 diz o seguinte: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Oremos. Senhor, obrigado por essa manhã na Tua presença. Fale conosco. Ensina-nos o que precisamos aprender através da Tua palavra, Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, fale conosco nessa manhã. Ajude-nos, ó Deus, a nos ocuparmos, a cuidarmos da pureza, da purificação dos nossos corpos físicos. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, nos dando pureza e limpeza interna, espiritual, Senhor. Que possamos aproveitar esse momento para debruçar as nossas vidas diante do Senhor e aprender contigo, Pai, para que possamos ser santos como o Senhor é santo, Pai. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Deus. Irmão, nós veremos 4 lições na mensagem de hoje de manhã para alcançarmos santidade. Santidade, a gente sabe que tem a ver com separação, tem a ver com pureza. Nosso Deus é santo porque Ele é diferente, porque Ele é único. Não há nada igual, não há nenhum outro semelhante ao nosso Deus. E Ele, no meio da multidão do mundo, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados e somos salvos no sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também nos justifica e nos santifica, nos separa, tira-nos do lamaçal do pecado e coloca em nós vestes novas. Somos novas criaturas no Senhor. E agora nós estamos participando da santidade de Deus, a passagem vai dizer sobre isso, e temos o privilégio de participar ainda mais, de sermos cada vez mais santos, cada vez mais separados, cada vez mais parecidos com Deus e menos parecidos com o mundo. Por isso que Deus no Antigo Testamento estava chamando o seu povo de Israel para ser santo, para ser diferente. Em Levíticos Deus fala, né? Sede santos, como eu sou santo. Deus estava separando o seu povo e a nação de Israel rejeitou esse chamado de Deus. E em Jesus Cristo, nós agora, a igreja, temos a oportunidade de sermos santos diante de Deus e de representá-lo nesse mundo caótico que necessita da igreja forte, da igreja mensageira de Deus, que vive e que prega a mensagem do Evangelho. Então eu separei 4 lições para a gente aplicar,
para a gente refletir sobre elas nessa passagem e aplicar em nossas vidas. E a primeira está no versículo 4. E é a seguinte: lute contra o pecado sempre. A luta contra o pecado é algo que deve ser constante na vida do crente. Não é algo que a gente deve fazer um dia sim, um dia não, fazer uma vez por semana. É algo que a gente tem que estar sempre lutando. O pecado nos distancia de Deus, porque Ele é santo. Lá em Isaías 59:2 nos é dito isso. Ele quer que sejamos santos como Ele é. Versículo 4 de Hebreus 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até o sangue, a versão NVI traduz da seguinte maneira: até o ponto de derramar o próprio sangue. É lutar mais bravamente ainda contra o pecado. Quais têm sido as suas lutas contra o pecado? Você continua firme? Você tem desistido? Você tem se entregado? Muitos dizem que é difícil lutar contra o pecado, e é mesmo. Contra os vícios, contra as falhas, contra a nossa carne. É realmente muito difícil em alguns casos. Porém, a gente não pode desistir, irmãos. Para alcançarmos a santidade em Deus cada vez mais, para que possamos crescer diante do Senhor Deus e diante das adversidades, a gente precisa lutar. A gente precisa guerrear. O autor de Hebreus diz que na nossa luta a gente ainda não tem resistido até derramar sangue. É claro que aqui não está dizendo para a gente se flagelar, se chicotear, se cortar, não é isso. Mas é uma luta, um esforço como um boxeador, como tá na moda agora, né? As lutas de UFC. Mas é lutar a ponto de, se for preciso, derramar o seu próprio sangue numa luta feroz, voraz, para que você vença. E Deus nos promete a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é importante a gente lutar contra o pecado. Quais os pecados que você tem enfrentado nesses últimos dias? Às vezes o pecado da própria infidelidade, né? A gente viu sobre infidelidade semana passada. Às vezes a descrença, a incredulidade, às vezes a preguiça, como a gente também comentou na última semana. A gente precisa lutar, a gente não pode se entregar, a gente não pode se dar por vencido. Em alguns momentos a gente cai, mas a gente tem que levantar, arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e continuar lutando. Lutando, irmãos. Lute. Deus tem nos dado força em Cristo Jesus, e quanto mais a gente luta, mais a gente se exercita. E sobre exercitar é que essa passagem está nos dizendo. Sobre a disciplina, sobre o exercício que Deus permite em nossas vidas para que possamos crescer e nos desenvolver. Quanto mais alguém luta, quanto mais alguém batalha, quanto mais alguém guerreia, mais ela cresce, mais ela amadurece, mais forte ela fica. Se a gente ficar caindo e tombando diante de todos os adversários, nós não vamos crescer nunca. Então, irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem, continue lutando contra o pecado, sempre. Está difícil, continue lutando, continue clamando, continue orando, buscando o Senhor Deus. E é claro, a palavra de Deus nos dá várias armaduras, ferramentas para a gente lutar sobre isso, né? O tema é muito extenso, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre, mas em outras mensagens a gente vai poder compartilhar sobre isso. Então a primeira lição que a gente tira dessa passagem é lute. Lute sempre contra o pecado. A segunda lição está no versículo 7, e também se estende ao versículo 11, é: aceite a disciplina e a correção de Deus para a sua vida. Aceite. O versículo 7 nos diz o seguinte: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, a passagem ela fala de provações. De provações que os irmãos estavam passando. Tribulações, perseguições, lutas e muitas dificuldades. A gente sabe que a igreja primitiva, lá em Atos, começou a sofrer muitas perseguições, muitas dificuldades. Mas a palavra de Deus nos exortava e nos exorta hoje a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das lutas e provações. O autor dessa carta, ele exorta que eles aceitem as lutas como disciplina da parte de Deus. Tanto no versículo 5 como 6 ele fala sobre isso, né? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaieis.
quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A gente sabe que quando nós passamos por lutas e provações, né, quando tem dificuldades e tragédias em nossas vidas, é por dois motivos. Ou consequência de pecado, e Deus vai usar essa situação para tratar a gente, ou porque Deus permitiu uma dificuldade para a gente crescer e se desenvolver ainda mais. Não necessariamente tem a ver com o pecado que nós cometemos. Então, dessas duas maneiras de estarmos passando por lutas, tribulações ou dificuldades. Repito, por consequência de pecados que nós cometemos. Se eu, por exemplo, cometer um crime e fiz algo gravíssimo, um homicídio, por exemplo, eu preciso sofrer as consequências da dor que isso causou, de cumprir as minhas penas. Então isso é algo muito ruim na minha vida, mas Deus vai usar essa situação para me tratar e me fazer melhor. Ou então no caso de Jó, que era justo diante de Deus, mas Deus permitiu as lutas e as tribulações para que ele crescesse, se desenvolvesse mais ainda no Senhor e servisse de testemunho para ele. Então, irmão, seja qual for a luta que Deus está passando, que Deus está te dando a oportunidade de passar, ore a Deus e busque a Ele direção sobre o que Ele quer te ensinar em relação àquilo. Nós estamos passando por uma crise mundial e com certeza nós temos lições para tirar sobre isso do que Deus está falando para o mundo conosco. Eu tenho pensado e refletido muito em várias coisas que Deus tem falado comigo na minha vida conjugal, na minha vida familiar, profissional, ministerial. Então tem sido um excelente período de reflexão e que todos nós possamos aproveitar isso. Mais uma vez, eu aproveito e digo, aproveite esse momento de crise para Deus melhorar você. Coloque a sua vida diante dele e pergunte a ele, a Deus em oração, Pai, o que o Senhor quer que eu melhore? O que o Senhor quer que eu mude? Mostre-me os meus erros e os meus pecados, né? Na lição 1, lute contra os pecados. E aceite a correção e a disciplina de Deus. Uma expressão antiga que fala, pare de dar murro em ponta de faca. Às vezes Deus está te chamando no canto e fala assim, filho, corrija isso. Filho, deixe-me corrigir isso. Filho, deixa eu colocar a mão nessa ferida. Deixa eu arrancar isso de você. Deixa eu colocar algo novo em você. Deixa eu tirar esse coração de pedra e deixa eu colocar em você um coração de carne. E a gente precisa se submeter. A gente sabe que Deus nos alcança pela sua graça maravilhosa, mas como diz o texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele trabalha em nós, através de nós mesmos, irmãos. Então a gente precisa buscar a humildade de Deus, nos render diante dele, nos debruçar, nos derramar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu aceito a correção que o Senhor tem para mim, eu aceito a disciplina que o Senhor tem para mim. Isso é extremamente importante, irmãos. O versículo 11, ainda dentro dessa ideia, desenvolve essa questão de olharmos para as lutas como oportunidades de crescimento. Vamos ver o versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, a disciplina é a poda de Deus para que possamos dar mais fruto ainda, mais frutos ainda. E como o versículo 11 diz, fruto pacífico e fruto de justiça. Infelizmente o nosso acampamento de Esmeraldas foi cancelado por essa questão, por questão de organização, mas o tema que a gente trataria lá e pode tratar no outro momento é exatamente sobre isso, principalmente na passagem de João capítulo 15, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz que a tesoura de Deus corta os ramos ruins para que a árvore dê mais frutos. Então Deus ele precisa nos disciplinar, ele precisa nos tratar para que a gente possa crescer e se desenvolver no Senhor, irmãos. Então, toda luta, toda dificuldade, toda disciplina parece algo ruim. Mas, na verdade, é a oportunidade de Deus para a gente crescer. Esse momento que nós estamos passando é extremamente ruim. Tenho vontade de voltar a trabalhar, tenho vontade de sair de casa com mais frequência, vontade de fazer mais coisas, de principalmente cultuar, estar na igreja, abraçar os irmãos. Isso é algo que eu quero muito. E é algo muito ruim, e está deixando a gente muito triste. Mas eu creio que é um momento necessário, que é um momento importante.
para a gente valorizar. Eu tenho certeza que muitos estão valorizando o culto público agora. Talvez aquele que não frequentava muito está sentindo o desejo de frequentar, está com vontade de servir, está com vontade de fazer as coisas. Então, irmão, irmã, aceite a disciplina e a correção de Deus para a sua vida. Amém? Terceira lição que eu tiro dessa passagem, quero compartilhar com os irmãos, é: queira e participe da santidade de Deus. Lá no versículo 10, ele diz o seguinte: pois eles nos corrigiam, falando dos nossos pais humanos, né, e terrenos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus quer que participemos da santidade dele. A palavra disciplina, paideia, ela, além da ideia de instrução, de correção, também a gente pode entender como um castigo, uma punição, mas com a intenção de melhorar, de fazer pensar, de fazer crescer e evoluir. Ela também é uma palavra que tem a ver com treinamento e educação das crianças, né? A gente precisa, às vezes, disciplinar uma criança, corrigir uma criança para que ela cresça, para que ela melhore. Pai nenhum quer que o filho fique pior ou continue do mesmo jeito. Então, a disciplina desse contexto fala sobre isso. É alcançar participação na natureza de Deus, na natureza santa do Senhor, nosso Deus. E esse é o objetivo, né? Lá no versículo 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de, com o objetivo de, com o propósito de sermos participantes da sua santidade. É uma santificação através da educação do Senhor, através das circunstâncias, irmãos. A finalidade da disciplina, da luta, da correção é sermos participantes da santidade de Deus. Olha que maravilha! Deus é santo, Deus é puro, Deus é maravilhoso e Ele quer compartilhar conosco as suas qualidades, as suas virtudes, mas trazendo-nos cada vez mais para perto dele. E é por isso que Ele disciplina, que Ele corrige, por isso que a gente tem que se derramar. Então a gente tem que desejar essa santidade. Não desejar impureza, não desejar carnalidade, não desejar impureza, mas desejar ser participante da natureza de Deus. Deus é santo, puro, limpo, sem sujeira. Um significado bem próximo de pureza. E pela sua disciplina nos torna como Ele é. É um grande e enorme privilégio que Ele tem nos dado. Ser mais parecidos com Deus a cada dia deve ser o nosso intenso e maior desejo. Acima de qualquer coisa, além de qualquer outra coisa, irmãos. Então, por isso, queira e participe da santidade de Deus. Essa é a terceira lição. A quarta e última lição, nos versículos 12 e 13, tem a ver com força. É o que nós já temos no Senhor, mas a gente precisa estar sempre reforçando. Fortaleça-se no Senhor. É um ponto muito importante para a gente alcançar santidade em Deus. O versículo 12 diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E o 13, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esses dois últimos versos nos exortam a não andarmos cabisbaixos e medrosos, mas esperançosos e fortalecidos. Como nesse momento que nós estamos passando, por exemplo, preocupação, enfim, em casa, preocupação com dinheiro, preocupação em ficar doente, preocupação com tudo, sim, dói, é complicado, é um momento tenebroso que a gente tem que orar e buscar. Mas a gente precisa ter fé e esperança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha força, tenha energia interna para que isso possa ser externalizado. Como nas passagens dizem, restabelecendo as mãos descaídas, os joelhos trôpegos e colocar os pés num caminho reto. Firmar as mãos, joelhos e os pés significa fazer o que precisa ser feito. É o que a gente viu também na semana passada. Firma o lombo, para homens e para mulheres. É não andar vacilante, cabisbaixo, mas esperançosos, com a esperança em nossos corações de que Deus está no controle, irmãos. Isso é o mais importante. E aproveitar esse momento para se fortalecer. Aproveitar esse momento como uma academia, né? Muitos têm pensado
e tem se planejado e organizado para fazer exercícios físicos em casa, uma vez que a gente não pode fazer academia, que elas estão fechadas, os exercícios ao ar livre é sugerido que não faça porque as pessoas podem tossir, podem espirrar, colocar as mãos naquelas barras, aqueles aparelhos das praças pode ser prejudicial. Então muitas pessoas estão incentivando, e eu tenho feito isso com os meus alunos, por exemplo, a se exercitar em casa. Tem como a gente se exercitar fisicamente em casa, mas a gente precisa se exercitar emocional e espiritualmente, aproveitar esse momento como academia, como um preparo, como um treinamento, para quando tudo isso acabar e a gente voltar para a nossa vida normal, estarmos mais fortalecidos, irmãos. Firmeza física, emocional e espiritual. O versículo 13, e fazer caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco, né? Se extraviar o que é manco, quem está fraco ou caminhando torto. A pessoa pode estar nessa situação, ela pode estar tropeçando, pode estar caindo o tempo todo, e esse é o momento dela fortalecer os pés, fortalecer a sua anatomia, que é um exemplo físico, né, usado dos atletas esportistas olímpicos, e que os apóstolos conviviam com esse contexto grego, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, nas suas cartas, sobre o atleta, né? Que não é coroado se não correr segundo as normas, que lutar segundo as regras. E o autor de Hebreus também fala sobre um pouco desse contexto, da força física para nos trazer lições sobre a força espiritual que nós precisamos adquirir, irmãos. E essa pessoa que está mancando pode ser tanto nós mesmos em alguma área da nossa vida, mas essa força que a gente vai adquirir nos ajuda também a cuidar de um outro irmão que está manquejando, que está fraco, que está tropeçando. Então a força que nós adquirimos no Senhor, ela é importante para nos mantermos de pé, mas é uma força importante para ajudar o nosso próximo a também permanecer de pé. E aí uma coisa que a gente aprende na faculdade de educação física é cuidar da nossa saúde para que estejamos bem, para que possamos cuidar dos outros. Como é que eu posso passar e ensinar aquilo que eu não tenho para mim mesmo? A gente precisa ensinar na teoria e demonstrar na prática aquilo que esperamos que os nossos alunos façam. Da mesma maneira, a força que o Senhor Deus dá à sua igreja é para fortalecer os membros uns aos outros e fortalecer o mundo que necessita da mensagem de Deus. Não fortalecer o mundo nos quesitos mundanos e carnais, mas trazer as pessoas do mundo a verdade do Evangelho e fortalecê-los espiritualmente no Senhor. E o final do versículo 13 diz: antes seja curado, irmãos. Cura. Ainda não achamos a cura para essa doença terrível que está assolando o mundo, mas a gente pode falar da maior e melhor cura que todos precisam, que é a cura do andar tortuoso, a cura para passar a andar de acordo com a vontade de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a cura para andar em retidão, para andar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, irmãos. Para a gente concluir, o versículo 14, ele, apesar de estar numa outra passagem logo abaixo, ele nos ajuda a fechar essa questão da melhor maneira possível. Seguir a paz com todos. Mas o mais importante para a gente no momento é a segunda parte do versículo 14. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, santificação é separação do que é impuro, consagração total a Deus. É pureza, é retidão, é limpeza. Porque Deus é santo e quer que andemos em santificação. A impureza física, ela assusta. Mesmo em meio a essa pandemia, às vezes eu preciso sair para fazer algumas compras, para fazer algumas coisas. Eu vejo pessoas não preocupadas com a sua situação. É claro, talvez ignoram essa questão da doença, mas continuam tossindo, espirrando normalmente, não cuidam da saúde, enfim. E essa impureza física, ela assusta, mas a interna é pior. Limpar as mãos ajuda e vai nos ajudar. Mas Deus quer nos limpar por dentro, irmãos. Seja santo como Deus é santo.
Essa é a exortação que ele está nos dando. Para a gente recapitular as 4 lições, primeiro, lute contra o pecado. Lute bravamente contra o pecado. 2, aceite a correção e a disciplina de Deus para a sua vida. Deixa Deus te disciplinar, te mudar e te transformar. 3, participe e queira participar da santidade de Deus. Que Ele possa te fazer cada vez mais parecido com Ele. E 4, por último, fortaleça-se no Senhor. É um momento que a igreja precisa buscar força, se preparar, ter força em Deus para enfrentar esse momento e para quando tudo isso acabar, a gente está num nível além, um nível maior, um patamar mais elevado. E congregar como nunca, louvar como nunca e adorar como nunca, crescendo a cada dia mais e mais no Senhor. Essa mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor e pelas disciplinas e correções que o Senhor tem nos dado. Fortaleça-nos em Ti conforme a Tua vontade. E Deus, que possamos verdadeiramente lutar contra o pecado. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, aceitar a disciplina do Senhor. Querer participar da Sua santidade, Deus, e nos fortalecer em Ti. Inunda-nos com a plenitude do Teu Santo Espírito, ó Pai. E Deus, ajude-nos verdadeiramente a crescer no Senhor e a viver em santidade conforme a Tua vontade, Pai. Que nós possamos ter força em Ti para enfrentar esse momento e esse período, mas que quando tudo isso acabar, que a Tua igreja espalhada pelo nosso país e pelo mundo possa estar mais forte do que nunca, Deus. Numa geração que carece, precisa e vai precisar de uma igreja forte, atuante e cada vez mais santa no Senhor, Deus. Mostre-nos onde nós estamos errando, onde temos errado. E que o Senhor Deus possa, como médico dos médicos, colocar a mão na nossa ferida, arrancar, ó Deus, aquilo que não presta e nos fazer cada vez mais participantes da Tua santidade, Pai. Obrigado por essa manhã na Tua presença. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e um excelente domingo a todos.